Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Bear. Nossos sábios nos contam por que os judeus em Bavel foram poupados da praga e do fogo. Uma doença contagiosa se espalhou pela cidade de Sura, em Bavel. Milhares de pessoas morreram, mas ninguém adoeceu na vizinhança onde estava yeshivá do famoso sábio Rav. A praga não atingiu esta área da cidade. Todos os judeus da cidade comentavam sobre este milagre. Eles diziam: vocês veem que grande Talmid Raham é Rav? Pelo seu Zehut, Hashem poupou todos os que vivem próximos a ele. Mas todo judeu que acreditava nisto ouviu uma voz em seu sonho que dizia: você acha que este pequeno milagre aconteceu pelo Zehut de Rav? Oh, não! Rav é tão grande que um milagre muito maior seria realizado para ele. Na vizinhança de Rav vive um judeu que sempre empresta sua pá e outras ferramentas para os judeus que necessitam cavar covas para enterrar seus mortos. Por causa do seu Zehut, ninguém adoeceu e precisou ser enterrado. Este judeu foi recompensado midá keneged midá, medida por medida. Já que ele emprestava ferramentas para o enterro, ninguém nos seus arredores precisou ser enterrado. Um incidente similar aconteceu em uma outra cidade em Bavel. Um fogo irrompeu pela cidade, mas parou antes de chegar à vizinhança do sábio Rav Huna. Os judeus disseram: o Zehut de Rav Huna fez com que o fogo parasse. Novamente as pessoas ouviram uma voz em seus sonhos. Há um motivo diferente porque esta área não foi tocada pelas chamas. Ali vive uma mulher judia que mantém o fogo aceso em seu forno por toda a semana. Ela deixa que suas vizinhas usem o forno para assar seus pães e ela não cobra nada por isso. Como ela mantém o fogo aceso, Hashem não deixou que o fogo destrutivo chegasse até a sua vizinhança. Estas histórias nos mostram que emprestar seus pertences aos outros que precisam deles é considerado uma mitzvah maravilhosa aos olhos de Hashem. É um dos muitos caminhos pelo qual podemos ajudar outros judeus necessitados. O Midrash nos conta por que Hashem fez algumas pessoas pobres. O governador romano Turnus Rufus frequentemente perguntava ao sábio judeu Rabi Akiva perguntas traiçoeiras, mas Rabi Akiva sempre dava a ele respostas maravilhosas. Certa vez, Turnus Rufus perguntou a Rabi Akiva: por que Hashem fez judeus pobres? Você me disse que ele ama todos os judeus. Neste caso, ele deveria ter provido a todos o suficiente para as suas necessidades. Existem duas razões, explicou Rabi Akiva. Uma é que às vezes um judeu peca e merece o Guerrinom depois da morte. Ao invés disso, Hashem faz ele pobre neste mundo, salvando-o assim de castigos mais sérios. Outra razão é que, ao cumprir a mitzvah de dar tzedakah ao pobre, vários judeus são poupados da punição do Guerrinom. O Zehut de sua tzedakah os salva do sofrimento. Turno Rufus contestou: em minha opinião, todo aquele que ajuda um pobre deve ser punido. Por quê? Perguntou Rabi Akiva. Turno Rufus explicou: suponhamos que um rei esteja zangado com seu servo e ordene que ele seja preso sem comida nem bebida. Quem tentasse alimentar o prisioneiro estaria desobedecendo a uma ordem do rei. Ele não ficaria irritado? Vocês, judeus, são servos de Deus, e Deus decretou que alguns de vocês devem ser pobres, portanto, quem alimentar um judeu pobre deveria ser punido. Rabi Akiva sorriu e respondeu: sua comparação não é correta. De fato, nós, judeus, somos os filhos do rei. O rei pode estar irritado com seus filhos e querer puni-los, mas realmente o rei será grato a alguém que ficar ao lado de seus filhos e os mantê-los vivos. Turnus Rufus argumentou: mas vocês, os judeus, não são mais os filhos de Hashem agora que o Beit HaMikdash foi destruído por causa de seus pecados. Vocês agora são apenas os servos de Hashem, e todo aquele que alimentar os servos do rei, contrariando as suas ordens, deixará o rei furioso. Você está errado, Rabi Akiva contradisse.
turnos rufos. Mesmo quando nós judeus pecamos, nós somos chamados de filhos de Hashem. Hashem sempre ama o povo judeu. Portanto, todo aquele que alimenta um judeu pobre está alimentando os filhos do rei e agradando a Hashem. O que acontece se um homem judeu se vende como escravo a um não-judeu? Na época do Beit HaMikdash, um judeu que ficasse muito pobre poderia se vender como um servo a fim de ganhar dinheiro. Se ele não encontrasse outro judeu que quisesse comprá-lo, ele poderia se vender a um não-judeu. É claro, ele estava agindo errado ao fazer isto. Como servo em uma casa não judia, ele logo aprenderia a servir a ídolos e começaria a imitar os caminhos perversos dos não-judeus. No entanto, alguns judeus estavam tão desesperados por dinheiro que se vendiam a não-judeus idólatras. Isso poderia acontecer em uma época em que o governo judaico em Eretz Israel não seguia a Torá totalmente ou não estava em completo controle, pois a Torá ordena que o governo judaico não permita que nenhum não-judeu idólatra vivesse em Eretz Israel. Um não-judeu poderia permanecer em Eretz Israel somente se ele não servisse a ídolos e cumprisse as 7 mitzvot de Bnei Noach. A Torá ordena: é uma mitzvah para os parentes de um judeu que se vendeu redimi-lo o mais rápido possível, e se eles não puderem redimi-lo, é uma mitzvah para qualquer outro judeu comprá-lo de volta. A Torá também ordena que o governo judaico em Eretz Israel force o dono não-judeu a libertar o servo judeu no ano de Yovel. Não podemos construir uma matzevá, pilar de pedras, ou um chão de pedras para servir a Hashem. Hashem disse a Moshe: os idólatras ergueram pilares de pedras em seus templos. Eu não quero que vocês construam uma matzevá para mim. Nossos patriarcas Abraão, Isaac e Yaakov construíram matzevot, mas Hashem proibiu esta prática depois da entrega da Torá. Ele quer que fiquemos longe dos idólatras. Hashem também ordenou: vocês não se prostrarão diante de mim sobre um chão de pedras. Os idólatras costumavam fazer um bonito chão de pedras para servir aos seus ídolos. Portanto, a Torá proíbe os judeus de se ajoelharem sobre um chão de pedra, mesmo durante a tefilá a Hashem. Essa mitzvah nos ajuda a nos mantermos longe da idolatria. Existe uma exceção a esta regra. Os judeus têm permissão de se ajoelhar em um chão de pedras no Beit HaMikdash. Hoje em dia, nosso miag é estender um papel ou tecido sobre o chão do Beit HaKnesset, sinagoga, mesmo que o chão não seja feito de pedra, antes de nos prostrarmos durante a reza de Yom Kippur. Os judeus costumavam se prostrar em Yom Kippur no Beit HaMikdash, sempre que o Cohen Gadol pronunciava o grande nome de Hashem. Ao lermos no Beit HaKnesset sobre o serviço de Yom Kippur no Beit HaMikdash, também nos prostramos em lembrança do que era feito no Beit HaMikdash. O Midrash explica como as mitzvot desta paraxá estão conectadas umas com as outras. Esta paraxá nos fala sobre as seguintes mitzvot: Shemitah, não trapacear ao fazer uma venda, leis sobre a venda de campos, leis sobre a venda de uma casa, não cobrar juros ao emprestar dinheiro, leis referentes a um servo judeu que se vendeu a um judeu. Um adendo: você pode ler mais sobre estas leis no começo da Parashat Mishpatim, no livro de Shemot. Nós não as repetimos aqui. Leis referentes a um servo judeu que se vendeu a um não-judeu, não se prostrar em um chão de pedras e outras leis que nos mantêm diferentes dos idólatras. Existe uma razão por que a Torá colocou estas mitzvot juntas. Elas estão conectadas da seguinte maneira: se um judeu vende frutas que cresceram no ano de Shemitah ou faz algum outro trabalho proibido no ano de Shemitah ou de Yovel, Hashem faz com que ele fique pobre.
ele será forçado a vender seus pertences. Se ele fizer techuvar, Hashem não o punirá mais. No entanto, se ele não fizer, ele ficará ainda mais pobre. Ele terá que vender seu campo. Se ainda assim ele não fizer techuvá, ele terá que vender sua casa. Se ele não endireitar seu caminho, ele terá que pedir dinheiro emprestado e pagar juros por isto. Se mesmo assim ele ainda não fizer techuvá, ele ficará tão pobre que deverá se vender a um judeu. Finalmente, ele se venderá a um não-judeu que serve a ídolos. Depois a Torá nos dá leis para nos afastar da idolatria. O judeu que se vende a um idólatra é advertido: você não servirá a ídolos, mesmo que seja um escravo na casa de um não-judeu. O Midrash explica por que judeus se tornam escravos de não-judeus. A advertência de Hashem de que um judeu que não cumpre as leis de Shemitah ou Yovel eventualmente tornar-se-á um servo de um não-judeu se concretizou na época do primeiro Beit HaMikdash. Hashem disse ao Navi, profeta Irmial: no ano de Yovel, o ano de Yovel está se aproximando. Avise a todos os mestres judeus que possuem servos judeus que eles precisam libertá-los em Yom Kippur. Todos os mestres judeus ouviram a advertência de Irmial. Em Yom Kippur, do ano de Yovel, todos eles libertaram seus servos judeus. Mas logo eles se arrependeram. Eles se juntaram, recapturaram seus servos e os forçaram a continuar trabalhando. Por causa destes atos, Hashem concretizou as punições relatadas nesta paraxá. Nebuchadnezzar, rei de Babel, invadiu Eretz Israel com seu exército. Os judeus empobreceram e, finalmente, Nebuchadnezzar os levou em cativeiro para Babel, onde se tornaram servos de não-judeus. Os judeus permaneceram em Babel por 70 anos. Durante este período, a terra em Eretz Israel teve um descanso como uma compensação pelos anos de Shemitah que os judeus não cumpriram antes de serem levados para o exílio. Os judeus fizeram techuvá pelos seus pecados. Finalmente, Hashem decidiu acabar com o exílio e permitir que eles retornassem a Eretz Israel e construíssem o segundo Beit HaMikdash. Este foi o final do Midrash da Parashá Be'ar. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!